Oi! Esse vídeo ele foi gravado ao vivo durante o curso de Metalurgia Física apresentado pelo Dr. Paulo Roberto Oliveira Emídio, agora em janeiro de 2021. São 4 horas de vídeo separadas em 17 partes. Esta é a parte 4, que trata de deformação plástica. Na hora que eu estou fazendo a deformação elástica, vamos supor que isso aqui fosse uma célula unitária, onde eu estou fazendo aqui uma deformação elástica, e aqui eu resolvesse, com o passar do tempo, o meu átomo estaria dessa forma assim, né? Na deformação elástica, eu só aumento a distância entre os átomos. Como eles têm uma força que atrai eles e coloca na distância de equilíbrio, quando eu tiro a tensão, o que acontece? Eles voltam para a distância de equilíbrio, ele recupera. Pensando na continuidade da coisa aqui em termos de mecanismo, eu iria tracionando, até que chegaria um momento que o meu material iria quebrar, né? Então eu teria uma coisa desse tipo aqui, se eu só tivesse deformação elástica, chegar um momento aqui, pum, quebra o meu material. Por quê? Porque eu separo os planos cristalinos aqui e meu material quebra, né? Então aqui eu teria deformação, aqui tensão, e aqui eu teria direto uma ruptura. Mas na verdade não é isso que acontece. A grande maioria dos materiais metálicos tem uma região elástica e depois tem uma região plástica, onde a tensão e a deformação não tem mais aquela razão que é o modo de elasticidade. Então, o que acontece na região plástica? Quando eu solicito trativamente, eu induzo nos meus planos cristalinos uma tensão de cisalhamento, que são esses dois pares aqui atuando sobre os planos. Então, na verdade, para o material se deformar plasticamente, eu deveria ter um escorregamento de planos, ou seja, um plano de átomos se deslizando em relação ao outro. O que seria necessário? A ruptura de todas as ligações entre os átomos aqui para ele poder andar um pouquinho para o lado de cá, né? Aqui para ele poder fazer esse caminho que ele fez aqui, ó, andar um pouquinho, o que iria acontecer? Todas as ligações teriam que romper. Se a gente for fazer uma conta, a gente vai ver que isso é um absurdo. E se a gente for fazer, então, porque quando começa a ter deformação plástica, lembra que a gente falou que a tensão aqui da deformação plástica é a tensão do limite de escoamento. E a gente mede na prática essa tensão do limite de escoamento. E se a gente fosse, na verdade, fazer essa conta aqui, a gente ia ver que não dava. O limite de escoamento é muito mais baixo do que, na verdade, a força necessária para romper todos os átomos. Ou seja, se eu fosse fazer o contrário, a tensão de cisalhamento para romper todos os átomos, pegasse essa tensão de cisalhamento e transformasse numa tensão trativa, eu ia ver que isso não dá o limite de escoamento. Seria um valor muito mais alto. Então surgiu uma teoria que diz o seguinte, que quem ajuda a deformar plasticamente são as discordâncias. O que elas fazem? Quando eu tenho um par de cisalhamento aqui no meu plano, ou seja, na linha da discordância, desculpe, fiz a seta no lugar errado, ao invés de quebrar todas as ligações ao mesmo tempo, essa ligação aqui ela se quebra primeiro. E essa linha de discordância caminha para cá. E isso daqui anda para o lado de cá. Então eu tenho, na verdade, a quebra de uma ligação por vez, ao invés de todas ao mesmo tempo. Como eu tenho fazendo agora essa conta para eu poder ligar uma de cada vez, voltando lá para o nosso limite de escoamento, aí a gente vai ver que a coisa batia mais ou menos. Então apareceu uma teoria de que quem era o responsável pela deformação plástica eram as discordâncias. A linha da discordância vai andar, na hora que ela arrebenta daqui, ela depois passa para cá, e no final aparece aqui, fazendo um outro átomo. Essa linha de discordância está andando, né? Eu olhando aqui de baixo, eu vou vendo a linha da discordância andar, e elas vão caminhando e vão fazendo, então, o material deformar plasticamente e crescer. Então, a tensão cisalhante, né, provoca, na verdade, um deslizamento dos planos, auxiliado pelas discordâncias. A região da discordância é que vai quebrando, né, as ligações é que vão quebrando, e ela é muito menor, na verdade, do que se a gente tivesse que quebrar todas as ligações ao mesmo tempo, e ela justifica os valores de tensão limite de escoamento. É verdade que se a gente for pensar um pouquinho mais lá nos nossos grãos, um material com vários grãos, e eu estou tracionando esse material aqui, ó, em cada grão eu tenho uma orientação diferente.
E essa orientação diferente, eu tenho a célula unitária e as discordâncias alinhadas de forma diferente em relação à tensão trativa. Então, o que vai acontecer? Algumas discordâncias vão estar alinhadas favoravelmente e a tensão de cisalhamento vai atingir um valor que é o valor necessário para poder quebrar a ligação da discordância e o plano se movimentar, e outras não. Então, o que vai acontecer? Inicialmente, eu tenho a deformação elástica, começo a ter deformação plástica muito devagarinho, até que eu tenho todos os meus grãos já deformando plasticamente, à medida que a tensão vai crescendo, porque em função do ângulo da tensão normal, né, da tensão trativa, em relação ao plano, eu vou ter valores diferentes da tensão de cisalhamento. Então, eu preciso que a tensão cresça para que todos os grãos passem a se deformar ao mesmo tempo. Então, no início, só alguns grãos estão se deformando e, com o passar do tempo, todos os grãos vão se deformando. E aí eu tenho a grande quantidade de deformação plástica. Então, isso aí, na verdade, é como acontece a deformação plástica dos nossos materiais, né? Qual a diferença entre dutilidade e comportamento dútil? A diferença da propriedade para um comportamento é que no comportamento do material ele pode ser influenciado por outras coisas. Por exemplo, se eu preciso que o meu material se deforme plasticamente e eu tenho alguma coisa que está diminuindo a componente cisalhante no meu material, como, por exemplo, a espessura, como, por exemplo, um entalhe, né, que muda o estado de tensões naquela região e aí provoca uma dificuldade do crescimento da tensão cisalhante, naquela região o meu material não vai se deformar plasticamente e vai se deformar no resto, mas não vai se deformar ali. Então aquilo ali passa a ter um comportamento diferente em função de uma coisa externa que é a geometria. E a gente vai ver que isso é importantíssimo lá na frente. Várias vezes a gente faz uma peça, faz um componente, e esse componente tem uma geometria que desfavorece a deformação plástica, faz com que as tensões aumentem localizadamente, ou seja, cria um fator de concentração de tensão, cria uma concentração das tensões, as tensões trativas crescem e as tensões cisalhantes não conseguem crescer. Então, eu não consigo ter deformação plástica naquela região, isso acaba levando o meu material a uma ruptura sem deformar plasticamente, que seria uma ruptura frágil. Então, dependendo, em termos tanto de geometria, forma geométrica, como de espessura do meu material, posso ter um comportamento diferente, que, na verdade, não está associado diretamente à propriedade que eu medi lá no ensaio de tração. Então, a propriedade eu meço no ensaio de uma forma padronizada, seguindo uma norma, seguindo um procedimento, mas esse comportamento lá na frente do meu material pode ser um pouquinho diferente, porque eu tenho condições externas que vão influenciar na maneira como esse material vai se comportar. Então, grandes espessuras, ensaio não permite deslizamentos e o plano inibe a deformação plástica. Assim como grande espessura, a gente também tem, se eu tivesse aqui um entalhe no meu material, também acontecia a mesma coisa. Tá?